Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pré-jogo do Sport, uma partida entre Curitiba e Sport, válida pela terceira rodada da Série B, que vai acontecer nessa sexta-feira. Então a gente vai discutir muita coisa aqui sobre o Sport, sobre o Curitiba, escalações, um pouco de tática. Então, sem mais delongas aí, vamos começar. O Coritiba ocupa a 7ª posição da tabela, tudo bem, foram somente 2 rodadas. O Coritiba empatou na sua estreia jogando contra a Ponte Preta em São Paulo e na última rodada venceu o Brusque jogando no Couto Pereira. Então, uma vitória e um empate. Guto Ferreira é um treinador equilibrado. O que eu quero dizer com treinador equilibrado? Que Guto Ferreira, em alguns jogos, ou ele marca em cima, sendo mais propositivo, ou ele é aquele treinador mais reativo, Ele desce as linhas, marcando ali numa zona intermediária. Eu falo isso por experiência própria, porque em 2019, quando a gente subiu, quando o Sport subiu, ele era o treinador. Então, em muitos jogos ali o Sport era um time propositivo, em outros jogos o time era um pouco mais reativo. Então, Guto Ferreira, ele oscila o modelo de jogo dele entre esses dois perfis. Porém, acredito que amanhã, o Coritiba deverá ser propositivo para dificultar a saída de bola do Sport. O Coritiba vai estar jogando em casa, é um dos grandes times da Série B, é um grande time de maneira geral e é um dos favoritos ao acesso. Vai estar enfrentando o Sport que vem num desgaste absurdo nessa semana, fez uma viagem de Recife para Belo Horizonte, enfrentou um time com alta intensidade, que foi o Atlético Mineiro, ainda sai de Belo Horizonte para Curitiba para enfrentar um dos melhores times dessa Série B, um dos favoritos dessa Série B. Então, o Sport, ele tá desgastado, o Guto Ferreira sabe disso e eu acho que amanhã, jogando dentro de casa, Guto Ferreira vai colocar a sua equipe para cima, ainda mais por saber que o Sport é um time extremamente propositivo e que na maioria das vezes o Sport tem uma saída de bola construída, de pé em pé, utiliza mais um ataque posicional e por conta disso eu acho que Guto Ferreira vai subir essa marcação para tentar dificultar a saída de bola do Sport. Agora vamos falar da possível escalação do Curitiba, Para deixar claro, esse é o time que jogou contra o Brusque. Obviamente poderemos ter mudanças aí, o próprio Matheus Friso, que tende a ser titular nesse jogo. Eu dei uma assistida em alguns programas de rádio da capital paranaense e vi que ele está cotado para iniciar o jogo de amanhã. É um bom jogador, Matheus Friso, mas eu sempre me baseio no último jogo para pelo menos dar uma noção para vocês que estão assistindo como o Coritiba deve entrar em campo diante do Sport amanhã, beleza? Então o Coritiba escalou contra o Brusque Pedro Morisco, goleiro, Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson. Iago, Everton Morelli, Bernardo, Figueiredo, Lucas Ronier e Leandro Damião. Então, vocês devem estar acompanhando aí na tela o posicionamento médio desses jogadores na última partida do Coxa e o que a gente pode observar? Que Guto Ferreira basicamente faz a amplitude do time dele com Natanael e Jamerson. São os dois laterais do Coritiba. Eles jogam mais por fora do que todos os jogadores restantes do Coritiba, sejam os volantes e principalmente os pontas. A gente pode observar aqui que os volantes ficam bem centralizados, E aí o jogador aqui, Bernardo, que é o segundo volante, encosta mais em Figueiredo, que Figueiredo ele desce mais para o meio para trabalhar muito ao lado de Leandro Damião. Ele começa na esquerda, mas majoritariamente atua pelo centro, e o próprio Lucas Ronier, que é o ponta direita, ele atua mais aberto que Figueiredo, mas ele também não atua abrindo o campo, na amplitude. Quem faz essa amplitude pelo lado direito é o próprio Natanael. E uma diferença básica e interessante para a gente observar aqui é que Natanael é um lateral que fica mais um pouco, ele fica mais no campo ali como se fosse um terceiro zagueiro, enquanto Jamerson, que é um excelente jogador, um excelente lateral esquerdo, avança mais. Percebam aí que o número 16, Natanael, ele funciona ali como um terceiro zagueiro e Guto libera Jamerson para o campo de ataque para construir muitas vezes pelo lado esquerdo. E aí o restante dos jogadores tentam envolver o adversário trabalhando a bola pelo meio. É isso que acontece no modelo de jogo do Curitiba, pelo menos como aconteceu contra o Brusque. O Curitiba tem um fator importante aqui, descansou durante a semana
e treinou a semana inteira. Então, do ponto de vista do time paranaense, ele teve uma semana aí para trabalhar, para recuperar os jogadores, recuperar jogadores do departamento médico. Eu vi nas redes sociais aí que o Coritiba está praticamente com o departamento médico esvaziado, então jogadores importantes devem estar voltando para essa partida contra o Sport. E também a parte de treinamento, né? Quando um treinador ganha uma semana livre assim de treinamento, é muito importante para o time, para pegar conjunto e para esse time se fortalecer. Coisa que não acontece no Sport no momento, né? Já falei para vocês, o Sport jogou contra o Vila Nova na rodada anterior, na sexta-feira, teve que fazer uma viagem muito em cima da hora para Belo Horizonte, chegando em Belo Horizonte acho que na segunda-feira, e aí já entrou em campo na terça-feira contra o Atlético, que na minha opinião é o melhor time do Brasil hoje, fez um jogo de alta intensidade e aí se desloca de Belo Horizonte para o Paraná, para Curitiba, para enfrentar esse jogo pesado pela terceira rodada da Série B. Então há um desnivelamento muito claro aí em relação à capacidade física. Amanhã a gente deve ter um Coritiba a plenos pulmões e um Sport aí, se não rodar o elenco, né? Coisa que talvez Mariano Sosso faça, mas eu não posso garantir isso, justamente porque o Sport está com problema no seu banco de reservas, muitos jogadores ainda sem ritmo voltando, jogadores que possuem baixo nível técnico, então o Sport vive um problema no seu banco. E aí o Coritiba possa ser um time amanhã que esteja mais preparado fisicamente em relação ao Sport. Um fator positivo agora para a torcida do Sport, né? E o que eu espero também é que o Coritiba, nesses 2 jogos da Série B, apresentou um futebol muito pobre nos primeiros tempos. O Coritiba é um time que basicamente começa muito mal a partida, acontece o intervalo, o Guto Ferreira ajusta algumas coisas ali, faz algumas substituições e aí o Coritiba volta melhor no segundo tempo. Então, do ponto de vista do Sport, eu acho que o Sport tem que impor seu ritmo ainda no primeiro tempo para tentar fazer um placar compatível assim com o bom futebol que o Sport vem apresentando na temporada, e esse mesmo nível o Coritiba ainda não atingiu. Então é preciso que Mariano Sosso e o Sport tenham percebido isso nos jogos do Coritiba, esse padrão que os primeiros tempos do jogo do Coxa não são bons, e tentar fazer o maior número de gols possível. Então é importante que o Sport perceba isso e tente definir o jogo ainda no primeiro tempo. Agora, alguns aspectos do jogo, né, táticos, técnicos também, sobre jogadores, começando com um ponto sobre isso. Bruno Melo, que é zagueiro do Coritiba, e Jamerson qualificam muito a saída de bola do Coritiba. Embora Guto, em alguns momentos, prefira utilizar o ataque direto para buscar Leandro Damião à frente. Guto Ferreira, no seu modelo de jogo, em algumas oportunidades, joga de forma construída, de pé em pé, desde lá de trás, e é por isso que eu destaquei aqui Bruno Melo e Jamerson, porque são 2 jogadores com passes qualificados, tanto Bruno Melo, que já foi na maioria das vezes lateral esquerdo, né, lá no Fortaleza, no próprio Corinthians também, como zagueiro, ele qualifica essa saída de bola. Ele é um jogador que ele tem um bom passe. Rogério Ceni gostava muito dele na época do Fortaleza. Então, ele ali, juntamente com o Jamerson, que é um jogador muito técnico, qualificam essa saída de bola, se Guto Ferreira utilizar essa saída mais construída amanhã no jogo contra o Sport. Talvez o Sport tenha uma escalação modificada em relação aos 2 jogos anteriores, porque desgaste semanal. Como eu falei para vocês aqui, a logística do Sport nessa semana está muito apertada, está muito cansativa e talvez Mariano Sosso rode o time amanhã em alguns setores. Alan Ruiz viajou, então um jogador que ainda não tinha jogado nessa Série B, um jogador que era titular do Sport, né? Titi Ortiz entrou no seu lugar nos últimos jogos. Alan Ruiz pegou um avião ontem e já rumou para Curitiba para encontrar a delegação e amanhã, no mínimo aí, pode ser uma opção no banco de reservas. O Sport manterá o seu modelo de jogo e isso pode gerar dificuldades para o Coritiba. O Coritiba é um time que tem esses 2 jogadores que eu destaquei, que são muito bons para sair com a bola, mas o Sport tem um modelo mais implantado que o time paranaense. O Sport consegue fazer boas perseguições e encaixes individuais se o Coritiba quiser sair por baixo. Então tem Gustavo Coutinho ali na frente, tem o próprio Titi Ortiz, nas laterais Lucas Lima e Romarinho, os próprios
jogadores de meio campo encostam para tentar tirar a bola dos volantes adversários. Então, se o Coritiba quiser sair por baixo, o Sport pode ter alguma facilidade marcando os defensores aí e os jogadores de construção do meio campo do Coritiba, justamente porque o Sport, nesse momento da temporada, tem um trabalho melhor e mais encaixado em relação ao modelo de jogo, se a gente comparar com o Coritiba. Falando do melhor jogador que eu considero do Coritiba, Jamerson. Jamerson é um lateral de qualidade muito acima da média e bem ofensivo. O Sport terá que utilizar muito mais Fabrício Domingues do que Lucas Lima para marcar. Obviamente, Pedro Lima também, justamente por fazer esse embate de setor com o lateral esquerdo do Coxa. Jamerson é um lateral esquerdo que despontou muito bem no Guarani, teve propostas de vários clubes do Brasil na época. O Coritiba conseguiu vencer essa parada, levou Jamerson ainda na Série A do ano passado e ele teve boas atuações. E vendo ele jogar, ele é um lateral que defende muito bem, então se vocês pegarem os números defensivos de Jamerson, vocês vão ver que isso dele ser um lateral somente ofensivo é mentira. Ele tem bons números em desarme, em interceptações, enfim, peguem que vocês verão. Mas ele se caracteriza por ser um jogador, um lateral mais ofensivo. Ele tem muita inteligência para construir e para se associar pelo lado esquerdo, tem um bom cruzamento, já que ele é um jogador técnico, e é justamente por isso que o Sport vai ter que ter uma atenção redobrada pelo lado direito, com o próprio Pedro Lima, né, que ainda está se estabelecendo como jogador de futebol, é um jogador com muito potencial, jovem, e que eu acho que não é essa derrota toda marcando, ele tem as dificuldades dele, mas no último jogo contra o Atlético achei que ele marcou muito bem, mas também é preciso que Mariano Sosso consiga colocar um pouco mais de intensidade de marcação pelo lado direito com ajudas. E aí a gente tem Lucas Lima, que é o ponta pela direita, mas principalmente de Fabrício Domingues, que é um cara que marca muito bem, é o melhor marcador do meio para frente do Sport, é um jogador agressivo no bom sentido, né, da marcação, que diminui muitas vezes o espaço entre o adversário, então é preciso ter esse cuidado pelo lado direito do Sport, ou seja, pelo lado esquerdo do Coritiba. Outro fator, a frente da área do Sport me preocupa, porque às vezes há buracos ali, todo mundo sabe que as transições defensivas do Sport às vezes são mal feitas e surgem muitos buracos ali, principalmente por conta de Felipe, que é um jogador lento, e aí basicamente os zagueiros ficam expostos o tempo todo em 1 contra 1, ou às vezes fica só o Domingues ali, que é o único que consegue voltar com velocidade. E o Coritiba tem Figueiredo, que tem uma boa finalização de média e longa distância. O setor precisa diminuir espaços e se manter bem postado para evitar esses chutes. Figueiredo, que é um jogador que começou no Vasco e se notabilizou por ser um grande finalizador de média e longa distância. Ele tem uma finalização bem forte e direcionada. Então, se o Sport deixar espaços na frente da área, e a gente já viu aqui no mapa de posicionamento médio que Figueiredo é um jogador que basicamente é um meia, se o Sport deixar esses buracos, Figueiredo vai arriscar, e por mais que a gente tenha um goleiro muito bom e seguro, a finalização dele é uma grande ameaça. Então é cuidado redobrado aí nas transições defensivas, na compactação e na diminuição de espaços para que esse jogador, que é muito bom nas finalizações, não tenha liberdade, levante a cabeça e finalize do melhor jeito para levar vantagem em cima do Sport. E o último ponto aqui é que o meio do Sport é mais técnico e tende a ser superior ao meio do Coritiba. Para a gente repassar aqui, na escalação ideal do Sport para o jogo de amanhã, né? Se a gente retirar Alan Ruiz porque está voltando agora, o Sport deverá ter Felipe, Fabrício Domingues e Titi Ortiz. Esses 3 jogadores são jogadores muito técnicos e que conseguem ter uma boa relação com bola. Se a gente comparar com o meio-campo do Coritiba, a gente vai ter Everton Morelli, o próprio Iago, mas aí a gente tem essa dúvida em relação ao Matheus Friso, que pode entrar. E aí o meio do Coritiba tem uma evolução, se ele for o titular amanhã, e o próprio Bernardo. Então, tecnicamente, eu prefiro o meio-campo do Sport. E se o Sport estiver bem fisicamente e conseguir implantar o seu jogo, fazer valer o seu modelo de jogo, eu acho que o Sport tende a ganhar a batalha no meio-campo, porque são jogadores que retêm mais a bola, são jogadores que se associam muito bem, que conseguem dar passes longos, fazer invertidas. Titi Ortiz é um jogador que é muito criativo, um jogador muito dinâmico,
dinâmico, que consegue colocar atacantes na cara do gol, consegue levar vantagem em relação aos volantes adversários por conta da qualidade técnica dele, e Fabrício Domingues, que é um box-to-box, né? Ele chega muito à área e volta também para marcar. Então eu acho que se a gente comparar os meio-campos aí, tanto de Coritiba como do Sport, eu acho que o Sport leva uma vantagem, e muito do resultado positivo que o Sport tem que ter amanhã e que pretende ter amanhã vai passar muito por esse jogo do meio-campo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, aproveita para se inscrever aqui também pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.